Fala galera, beleza? Meu nome é Maurício Reis e sou professor de física de vocês. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou gravando essa videoaula para nós darmos continuidade aí no conteúdo aí do livro já para a segunda avaliação, beleza? Eu gravei aqui essa videoaula, uns slides que vai facilitar aí o nosso aprendizado, certo? Nesse primeiro slide aqui, eu fiz uma espécie de apresentação, onde consta meu nome, onde consta aí a disciplina, aqui consta a turma de vocês, o nono ano, e o conteúdo que nós vamos abordar, certo? O conteúdo que nós vamos abordar está lá na página 254. Após aqui essa aula você pode dar uma lida lá no seu livro para facilitar ainda mais o entendimento, certo? Está tudo lá no livro de vocês. No capítulo 15, vamos iniciar aí termologia. Claro que nós não vamos concluir hoje nessa videoaula, até mesmo porque termologia é um conteúdo muito longo, muito comprido e precisa dar detalhadamente aí, que é para que todos possam compreender da melhor forma possível aí, certo? Então vamos lá. Olha só aqui, termologia. Termologia é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, volume, pressão, dilatação e energia interna, certo? Então, essas grandezas aqui, ó, como calor, como temperatura, o volume, a pressão, dilatação e energia, são grandezas estudadas aqui, ó, em termologia, certo? Claro que para o nono ano, vocês vão estudar de forma bem superficial, mas existe toda uma física bem mais específica em cima aí dessas grandezas aqui, certo? Mas cabe a mim apresentar para vocês cada uma delas aí, beleza? Então vamos lá. Então, o que acontece com os corpos quando eles ganham ou perdem calor? Quando você tem um corpo, se você ceder calor a ele ou retirar calor desse corpo, todos esses tópicos aqui, ó, é o que vai acontecer nesse corpo, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um corpo quando recebe calor ou perde calor, ocorre uma variação da energia interna. Todo corpo, sem exceção, ele apresenta uma energia interna. Essa energia interna, ela é responsável em colocar as moléculas que compõem esse corpo em movimento. Então, todo corpo existe moléculas em movimento, que quem coloca elas em movimento é essa energia interna. Então, se eu cedo calor para esse corpo, essa energia interna que aumenta, automaticamente mais energia é concedida às moléculas desse corpo e ela passa a vibrar com uma velocidade maior, certo? E a mesma coisa acontece se eu retirar desse corpo aí calor, se ele perder calor. A energia interna vai diminuir, automaticamente a vibração dessas moléculas no interior desse corpo também vai diminuir, certo? O próximo tópico aqui, ó, quando um corpo ganha ou perde calor, ocorre uma dilatação ou contração térmica. Se ele recebe calor, vai ocorrer a dilatação desse corpo. Se ele perde calor, vai ocorrer uma contração desse corpo, ele vai diminuir de tamanho. Claro que esse tamanho aí, refletido em ganhar ou perder calor esse corpo, claro que muitas das vezes não é visto a olho nu. Nós não enxergamos a olho nu. Você pode ver às vezes consequências dele quando ele ganha ou perde calor. Vou já mostrar para vocês como é que tem como perceber aí essas consequências quando um corpo ganha ou perde calor.
Então, olha só o que acontece. Um corpo ganhou calor, a energia interna aumentou, as moléculas no interior desse corpo passam a vibrar com uma velocidade maior lá no seu interior, provocando aí a dilatação desse corpo. E a mesma coisa ocorre para a contração, né? Para a diminuição desse tamanho aí desse corpo. Se retira, se ele perde calor, diminui essa energia interna, automaticamente as moléculas que compõem esse corpo também diminuem a sua velocidade, sua vibração lá interna e, consequentemente, ocorre uma diminuição, uma contração aí do tamanho, do volume desse corpo aí, certo? Beleza? Claro que existem equipamentos apropriados para te fazer essas medidas aí. Existe uma ferramenta chamada de paquímetro. Paquímetro é uma ferramenta que mede tamanho, assim com uma precisão bem mais detalhada. Ele está na escala dos milímetros, que muitas das vezes nós não conseguimos perceber a olho nu, mas quando inserimos aí um equipamento desse, nós conseguimos aí verificar de fato essa dilatação ou contração de um corpo aí quando ele ganha ou perde calor, certo? Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem que descreve exatamente essa dilatação e essa contração aqui. É uma imagem cotidiana do nosso dia a dia e vocês vão ter um entendimento ainda mais sólido aí, certo? Essa dilatação e essa contração, pessoal, aqui nós só vamos estudar aqui para efeito teórico, certo? Mas no ensino médio, principalmente lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão estudar de forma mais detalhada. Existem fórmulas que envolvem, que faz com que vocês calculem aí essa dilatação ou a contração aí de um corpo, certo? E essa contração e essa dilatação ela pode ocorrer tanto em sólidos quanto em líquidos, tá? Mas aí o professor de vocês do ensino médio com certeza vai explicar muito bem aí, vai dar essa continuação aí do estudo da dilatação e contração térmica, certo? O próximo tópico aqui, ó, ocorre a variação de temperatura. Isso daí é bem óbvio, né? Mas como é que isso acontece microscopicamente no interior do corpo? Se um corpo ganha calor, a energia interna dele aumenta, automaticamente a vibração das moléculas que compõem esse corpo, provocada por essa energia interna, também aumenta. E é exatamente o grau de agitação térmica dessas moléculas, quando ela recebe calor, que ocorre o aumento da temperatura, beleza? Quando um corpo recebe calor, o mesmo aqui, pessoal, ocorre se ele perder calor, tá? Então, se ele perder calor, também vai diminuir aqui, ó, a energia interna, diminui também a agitação térmica das moléculas no interior desse corpo e a temperatura aí diminui, certo? Recebeu calor, a temperatura aumenta. Perdeu calor, a temperatura diminui, tá? Outro tópico aqui, ocorre a variação de pressão também quando um corpo perde ou ganha calor, certo? É muito comum nós enxergarmos esse fenômeno. Acredito que todos vocês têm uma panela de pressão, né? A panela de pressão, quando é colocada lá no fogo e tem aquela chaminézinha lá que é exatamente para que ela não exploda, porque se não tivesse, a pressão aumenta tanto que aí ela iria explodir. Então aquele escapezinho lá, aquela válvula lá de cima, é exatamente para fazer com que ela não sofra uma explosão, certo? Isso é uma prova de que como ele está recebendo calor, lá a panela de pressão que está no fogo, ocorre um aumento da sua temperatura e automaticamente também ocorre um aumento, certo? Do seu volume. Olha só, temperatura, pressão e volume, todos aumentam quando recebe calor. E também todos diminuem quando perde calor, certo? Então, olha só, essa combinação de temperatura, pressão e volume, pessoal, vocês vão estudar também no ensino médio, lá com o professor de vocês, voltado para máquinas térmicas, certo?
voltado para máquinas térmicas. Existe o estudo da termologia, aqui eu estou trabalhando com vocês uma espécie de noção. Eu estou apresentando apenas para vocês aqui o que vocês vão estudar de fato no ensino médio, mas estou dando todas as coordenadas necessárias para que você, quando chegar no ensino médio, você saber lidar sem problema nenhum com a termologia. É um conteúdo bastante comprido, grande, porém não estudando, compreendendo os conceitos, não vamos ter problema em hipótese alguma, beleza? Então vamos lá. Aqui foi as imagens que eu falei para vocês, olha. Aqui são 3 imagens, certo? Essa imagem aqui é de uma ponte. A ponte, quando ela é fabricada, ela não é uma peça única. Exatamente porque pelo fato de ficar exposto ao sol, certo? Ela vai sofrer uma dilatação, assim como chegando no período da noite, ela vai sofrer também uma contração. E isso acaba provocando a rachadura. Ela pode rachar e ocorre aí, corre risco até de desabamento aí da estrutura, certo? Se rachou é porque sofreu aí um enfraquecimento aí da estrutura. Então você percebe aqui que a termologia ela é levada em conta aqui pelos engenheiros civis que produzem aqui a fabricação dessas pontes aqui, certo? Então aqui exatamente temos aqui uma aplicação cotidiana aí da termologia. Essa outra imagem aqui, pessoal, vocês percebem, quando vocês olham para o porte, vocês percebem que durante o dia, o fio ele é bem alongado, ele é bem folgado, certo? Quem já teve a oportunidade de ver aquela fiação da Eletronorte, você percebe que de longe você vê tipo assim uma rede, né? É uma espécie de rede, ela é bem folgada. Por que isso? Porque também esses materiais aqui é feito geralmente de cobre. É material que facilita aí a condução de calor. Então, durante a noite, quando esfria, e sem contar que essas antenas de transmissão, ela vem de longe, ela vem muitas das vezes de lugares onde há uma variação de temperatura muito grande, desde onde ela vem até o seu destino, certo? Então, você percebe aqui em cima, ó, que já está bem esticado, como se fosse o mesmo fio, certo? Caso aqui, durante o dia, recebe calor, aumenta a agitação interna lá das moléculas, automaticamente sofre a dilatação e ela aumenta de tamanho. Aí ela fica tipo assim, ó, ela fica bem folgada. Quando chega a noite, vai diminuindo a temperatura, automaticamente a energia interna também vai diminuindo, certo? E as moléculas que compõem esses metais aqui do fio também diminui aí a sua agitação térmica, contribuindo para o seu encurtamento aqui, ó, diminuindo do seu tamanho. Claro que aqui está de uma forma exagerada, né? Não chega a ficar bem esticado, mas isso aqui é só uma forma da gente enxergar melhor aí como é que ocorre esses fenômenos aí na natureza, certo? E por último aqui, ó, a lajota lá da sua própria casa, né? Principalmente quem põe lajota lá em calçada, que fica muito exposto ao sol e à chuva, lá sofre uma dilatação lá bem mais considerada do que no interior da casa, certo? Então, por isso que há necessidade dessas juntas aqui, certo? É chamado de junta de dilatação, tá, pessoal? Aqui na ponte também é chamado de junta de dilatação. Você já deve ter visto aí até mesmo na construção de calçadas, existe uma junta que você compra lá no material de construção, onde você não faz uma calçada, uma peça única, mas você divide aí com essa juntazinha aí, chamada junta de dilatação,
que exatamente para quando sofrer aí uma dilatação, principalmente a dilatação, não sofra aí a rachadura e você não perca aí o material para não dar danos materiais aí, certo? Então vamos lá, pessoal. Então olha só. Então eu vou finalizar aqui esse vídeo, certo? Vou finalizar aqui esse vídeo. E na próxima aula, o que eu sugiro para você? Eu sugiro que você dê uma lida lá no seu, você dê uma lida lá no seu material lá do seu livro, certo? Tá tudo, claro que essas imagens aqui não tem lá, eu já peguei da internet para facilitar aqui a explicação. Mas tudo que eu estou falando aqui vocês vão encontrar lá no livro de vocês. Então é importante que vocês acompanhem lá o livro, dê uma lida e se surgir alguma dúvida relacionada aí a esse assunto, a esse conteúdo que eu já introduzi para vocês, de termologia, vocês podem me procurar aí no privado, certo? E deixar a sua dúvida e eu responderei aí com o maior prazer aí para vocês, tá bom, pessoal? Então, obrigado aí por receber essa aula e uma boa Páscoa, uma boa Semana Santa e bom estudo a todos, ok? Obrigado e até uma outra oportunidade.